Você já parou pra pensar como é que é ser mãe fora do Brasil? Pois é, a maternidade ela pode ser bem diferente dependendo de onde você tá. No episódio de hoje a gente vai explorar um pouco sobre como funciona a rede de apoio, os desafios no trabalho, a licença maternidade e o que muda ou não quando você atravessa o oceano e se vê em outro lugar do mundo com um bebê no colo ou com uma criança cheia de energia, né? Afinal, aqui no Brasil a gente sabe que a tal da rede de apoio é quase uma superpotência. Aqui é mãe, é avó, é tia, amiga, vizinha, papagaio, todo mundo se junta pra dar aquele help. Mas e lá fora? Como é que a gente lida com isso? Será que todo mundo tem que se virar nos 30 ou será que existe uma mágica em alguns países onde ser mãe parece até mais fácil? E o trabalho, gente? Na gringa o pessoal tem mais flexibilidade ou é aquela pressão de volta já assim que o bebê nascer? Então, bora descobrir como a maternidade é vivida por aí nas terras de fora e quem sabe você até se inspira, aprende algo novo ou se diverte aí com as histórias que a nossa convidada vai trazer hoje. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu trouxe ela, que é jornalista, tem 32 anos, hoje ela mora em Montreal e vai falar um pouquinho pra gente como é essa experiência da maternidade fora do Brasil, longe aí da sua rede de apoio. Eu trouxe a Giovana, seja muito bem-vinda. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Vou me falar um pouquinho de mim, né? Bom, sou a Giovana, tenho quase 32 anos. Eu moro aqui em Montreal já faz 8 anos. Morei na França antes disso e morei na Inglaterra antes disso. Então, totalizando aí, já faz 10 anos que eu moro fora do Brasil. Sou jornalista e aqui eu também fiz uma pós de TV e cinema e sou mãe. O meu filho tem 1 ano e meio, então acho que a gente vai falar um pouquinho aí da maternidade fora do país. Também não sou mãe de 2, de 3, só sou mãe de 1, mas acho que a minha experiência morando fora e tendo filho fora, acho que pode, enfim, ajudar muita gente aí, quem tá pensando em sair ou com filho, ou sair e depois ter filhos. Espero que eu consiga ajudar vocês um pouco nesse processo. Eu queria entender primeiro aqui, só pra gente se situar um pouquinho, o que foi que te motivou a sair do Brasil? Por que você foi morar no exterior? E como que essa tua experiência fora do país te ajuda hoje ou te influencia na forma como tu cria o Adam, né? Sim. Bom, acho que voltar um pouquinho no tempo. No meio da minha faculdade de jornalismo, a gente tem 4 anos, né? Quando deu 2 anos da minha faculdade, eu decidi fazer o intercâmbio fora, que foi o ano que eu morei na Inglaterra. Eu sempre quis ter uma experiência fora, venho de um lugar de muito privilégio também, meus pais super ajudaram, fiz um curso de relações internacionais em Oxford, na Inglaterra, e aí eu voltei já meio que assim, ai gente, o que eu tô fazendo no Brasil? Obviamente queria terminar minha faculdade, mas também teve um fator que ajudou muito na minha decisão de realmente morar fora, que foi o meu marido, que até então conheci ele lá na Inglaterra, ele é francês, ele não é brasileiro. Conheci ele lá, era um namoro que virou um casamento. Então, assim, acho que namorei à distância, né, 2 anos, voltei da Inglaterra, terminei minha faculdade, me formei. Quando eu me formei, eu olhei e falei, estou livre pra ir, né, pra qualquer lugar, pra onde eu quiser a partir de agora. E, como eu falei, vindo de um lugar de muito privilégio, onde meus pais puderam me ajudar, falar, não, então tá pra onde você quer ir, e ajudar muito emocionalmente falando, né, tem muitos pais também que, enfim, financeiramente falando, podem ajudar, mas meus pais me ajudaram com tudo, me deram uma mega força. E eu decidi ir pra França, estudar francês, eu não falava francês até então, e fui morar com, até então, meu namorado, casamos um pouquinho depois, já com planos de vir pra Montreal. Então falei, gente, como que eu vou pra Montreal? Eu só falo inglês. Então o plano foi ali aprender o francês, sair de lá com francês e casada. Então acho que, enfim, o fator foi muito, eu digo que não foi nenhuma escolha, acho que a maioria dos brasileiros sai pensando, eu quero uma vida melhor, eu quero mais, enfim, segurança. E foi sim uma motivação, mas pra mim foi meio que, não sei, sabe quando a vida te escolhe também? Assim, Sim. conheci um cara que queria muito ficar comigo, eu queria muito ficar com ele, e acabou que foi andando muito no fluxo, né? A gente passou muito perrengue, sim, principalmente emocional, nesse tempo de eu largar tudo no Brasil pra ir pra França, da França largar tudo lá pra vir pra cá, e aqui estamos, mas um caminho de pedras, né? Que você vai adquirindo ali, e aí finalmente decidi ser mãe, depois de enrolar 10 anos meu marido. Eu falei, não quero filhos agora, durante 10 anos eu fui enrolando ele já tava prontíssimo, e eu senti segurança mesmo quando eu completei quase 30 anos. E aí engravidamos e tivemos o Adam aqui, em Montreal, e eu acho que eu demorei muito pra me sentir segura. Eu acho que pelo caminho das pedras que eu contei, assim, sabe? A gente já era cidadão canadense, então a gente tinha a questão do status, a gente tem uma casa própria aqui, então eu acho que eu precisava montar ali o meu castelinho pra falar, não, agora vamos adicionar um filho. Eu sei que, infelizmente, não é a realidade de todo mundo também, mas foi a minha, e eu acho
acho que eu só consegui me sentir segura quando a base tava ali feita. Mas a gente nunca se sente 100%, né? Sem a rede de apoio, sem pais, sem sogra, sem amigos de infância. A gente meio que tem que se virar e fazer do jeito que dá. É bem interessante essa questão da construção da base, né? Até mesmo quem vai ter filho aqui no Brasil, eu, por exemplo, tô noivo, né? Vou casar esse ano. E uma das coisas que a gente fala é justamente de ter ali um alicerce financeiro, ter uma estrutura, uma casa própria, pelo menos um mínimo, pra dar um mínimo de conforto pra essa criança, pra não ter que passar sufoco, pra não ter que ficar numa situação onde a gente fica dependendo de A ou B, né? Então é bem interessante essa tua relação e ela faz, assim, um paralelo bem legal com pessoas que moram aqui no Brasil também, né? Acho que hoje a realidade econômica da gente é bem complicada, né? A gente precisa realmente fazer essa estrutura toda. Muito, muito. E eu acho que, assim, estando no Brasil é difícil economicamente falando, né? Você tem que estudar muito, tem que trabalhar muito, e às vezes 2 empregos, 3 empregos. Isso é comum, infelizmente. E aí, de novo, vindo de um lugar de muito privilégio, no meu caso, foi mais assim, ter a força de vontade de reconstruir tudo. Porque, querendo ou não, a minha vida no Brasil tava muito redonda. Tava muito numa zona de conforto, de morar com meus pais, de ter, né, a minha faculdade feita e tal. E era mais assim, literalmente procurar um emprego que eu gostasse, sabe? E aí eu trocar, e meu marido fala muito disso. Ele fala, você tinha ali a faca e queijo na mão, e você simplesmente largou o prato e falou, cara, não, eu quero mais, né? Eu quero sair da minha zona de conforto, eu quero fazer o que eu quero fazer, e aí você tem que reconstruir a sua base. Só que é muito mais difícil, porque você pula num lugar que ninguém te conhece. Ninguém sabe quem você é, ninguém sabe sua história, ninguém sabe o quanto você é capaz, o quanto você sabe fazer. Você é diminuído muito, porque você é brasileiro, mesmo se falem que não, é sim. Pra você tentar se igualar, você tem que batalhar muito, tem que se provar muito. Eu lembro até dos meus cursos da pós-graduação, nossa, eu dei uma surtada, assim, antes de começar, porque eu falava, cara, como que eu vou estudar com as pessoas que assim, 99% da minha sala era daqui. Então, as pessoas eram nativas, né, falavam francês super bem. Eu tinha aprendido francês, mas eu falei, como que eu vou fazer uma pós-graduação com pessoas daqui? Eu vou sempre ser inferior. Eu pensava, né? Uma semana antes eu surtei em casa. E aí meu marido falou, não, imagina, eu falei, você tá falando que você é francês. Você não tá entendendo o que eu tô falando, você nunca vai entender. E aí eu cheguei e eu lembro de fazer trabalhos em grupo e eu falava, gente, essa galera não sabe escrever. E eu falava, como que eu tô corrigindo vocês? Eu aprendi depois que vocês, é minha terceira língua e eu estou corrigindo porque você não sabe escrever. E aí depois, quando você começa a perceber, você fala, cara, a gente tem uma síndrome de vira-lata muito grande. Porque é minha terceira língua, estou corrigindo meus colegas de trabalho ali, que deveriam falar muito bem a língua materna deles, e não falam. Então, por que eu tô me diminuindo numa situação que eu deveria estar falando? Não, calma que eu sei fazer, eu sei falar. E depois dessas situações que eu fui crescendo mais e fui abrindo as asas, mas a gente sempre chega, né, com a rabinha entre as pernas, tipo, ai, desculpa incomodar, sabe? Sou imigrante. E aí a gente também tem essa questão de querer fazer muitos amigos, e aí você não quer desapontar ninguém, porque, putz, não tem amigo, né? E aí você se vê, sempre num gelo fino ali, né? Você vai patinando em tudo, patina no trabalho, aí você não sabe aonde que é o mercado, aí você põe no GPS, parece que assim, literalmente te pegam assim no The Sims, sabe? Te transportam e te jogam, e aí você tem que se virar. Cara, se vira. Se você não sabe a palavra, se vira. E aí tem situações que você passa que você fala, no Brasil eu nunca passaria por isso. Simplesmente não passaria. E é um desconforto que realmente, assim, aperta, né? E aperta, e aperta, e aí sangra, e machuca, e sabe? Não tem muito o que fazer, e você só vai conseguir sair disso se você realmente se expandir e falar, estou aqui, vou abraçar o processo, vou cometer erros sim, mas no Brasil eu também cometeria. Vai ser difícil sim, no Brasil também seria. E, cara, acreditar no seu potencial, acreditar nos seus valores, no que você tá fazendo no Canadá, ou em qualquer lugar que você decidiu mudar, e fazer acontecer mesmo. Então, acho que é isso, assim. Você falou um ponto bem interessante sobre síndrome de vira-lata, e eu lembrei instantaneamente de um comentário que a Fernanda Montenegro fez numa entrevista dela quando ela foi indicada ao Oscar, né? Que ela fala que nós somos referência pro mundo, o mundo olha pra nós, pra música, olha pra gente, pro teatro, nós somos referência científica, mas infelizmente a gente tá abaixo da linha do Equador, né? Então não tem o que fazer, a gente vai ser visto de uma outra forma. Porém, quando a gente chega lá, a gente mostra que a gente é muito capaz, a gente tá no mesmo nível, talvez num nível acima dessa galera que muitas vezes menospreza porque cria-se um conceito de país subdesenvolvido e muitas dessas pessoas nem têm o conhecimento, vamos dizer, o conhecimento prático do local, pra não dizer, não tem nenhum conhecimento teórico sobre o que é o Brasil de verdade. Muita gente acha aí que a gente mora com um macaco, ou sei lá, que a gente mora numa selva absurda. Inclusive, um ponto interessante, falando de dentro do Brasil mesmo, tá? Eu nunca saí do Brasil, sempre fiquei aqui, mas
Quando eu me mudei pra São Paulo, eu morei em São Paulo 1 ano e meio e tal, a gente teve um rolê com uns amigos de amigos, e a namorada de um desses amigos me perguntou, você é do Ceará e tal? Caramba, não sabia nem que tinha aeroporto lá. Como assim, cara? Como assim você não sabia que tinha aeroporto no Ceará? Onde é que você vive? Em que caixa você tá inserida? E às vezes eu tenho a sensação de que os países de fora, eles têm essa visão sobre a gente. Não, com certeza, com certeza. Assim, em geral, eu acho que a gente paga muito pelas pessoas que fazem errado. Sabe, a galera da Sol, da novela, que passa a fronteira ilegal e tal. A gente, infelizmente, paga por essa galera. E zero julgamento, as pessoas fazem o que elas acham que tem que fazer. E o risco é de cada um aqui. Quer ficar legal, se você acha que vale a pena, cara, vai lá, sabe? Mas a gente, infelizmente, paga pela essa má fama que a gente tem. De, não sabe fazer. Não é educado, não tem educação. E quando você tem uma abertura, né, pra mostrar, a gente é super esforçado, o brasileiro é super esforçado, não tem medo de errar, sabe? A gente tem muito pra oferecer. Só que, infelizmente, a gente é muito diminuído pela, como eu falei, a minoria que comete os erros e aí tem essa fama de ilegal. Só que assim, eu não conheci nenhum brasileiro preguiçoso que tá aqui. Juro, eu não conheço, porque não tem como viver, não tem como viver. Você tem que fazer o que tem que ser feito, sabe? Se não porque você quer, porque tem que fazer. Então, quando a gente tem realmente uma oportunidade, como eu tive, você não tem uma opção. Você tem que abraçar. Você tem que abraçar. E eu realmente vejo os brasileiros aqui muito esforçados. Muitos, assim, pelo menos a minha rede, todo mundo tem um emprego muito legal. Mas não caiu do céu. Foi uma coisa, assim, de uma construção, de realmente levar muito tapa na cara. De novo, pela síndrome do vira-lata. De se diminuir ali um pouquinho pra você caber numa sociedade. Mas quando você cabe, quando as pessoas veem o seu potencial, eles acreditam em você. Mas existe esse caminho, como eu falei, de pedras até isso acontecer. O que é muito ruim, né? Porque, enfim, é muito ruim você ficar se provando 1000 vezes e com medo da língua e com medo de não sei o que. E você fala, cara, mas eu falo 3 línguas. Entendo o espanhol também. E você só fala minimamente o francês e escreve tudo errado. E por que eu tô me preocupando com isso? Mas a gente ainda assim acha que, mas é canadense. É canadense. E, não tem nada a ver, sabe? É muito sobre o seu esforço com tudo, objetivos, enfim, tudo que você faz pra chegar onde você quer chegar. E claro, né, o percurso de cada um é muito diferente. Parece que aqui eu tô sendo coaching, falando, não, gente, só fazer acontecer e tal. E eu sei que não é assim, eu sei que depende muito das condições que você veio pra cá, de quanto dinheiro você tinha na conta, da sua profissão no Brasil, se você tinha, se você não tinha. Mas vamos generalizar, de forma geral, eu acho que é muito, vamos lá, sabe? Tô aqui, vamos fazer acontecer e vou me mostrar. E não ter muito medo de se mostrar mesmo, assim. Falar, eu estudei, sabe? Eu estudei, fiz minhas coisas, não moro na selva, igual você falou. Nossa, cansei de ouvir de canadense falando, olá, senhorita, e eu assim, tipo, oi. Sabe assim? Então eles não sabem nem, você fala brasileiro, né? Você fica olhando pra cara da pessoa, Porque, nem vale a pena gastar energia com isso. Aí você se sente, você olha e você fala, e eu preocupada aqui com o quê, gente? Sabe? As pessoas, a gente se diminui demais e eu acho que no final, se você sabe o seu valor, é realmente ir atrás, que vai dar certo. Esse ponto de privilégio que você falou, falei inclusive sobre isso no último episódio do podcast. Eu falo que não depende só do seu esforço, né? As suas conquistas, elas não dependem só do esforço. Às vezes você tá no lugar certo e na hora certa. E às vezes o lugar certo é o ventre de uma família rica e a hora certa é a hora do parto, né? Não tem o que fazer. Tem gente que já vai nascer um passo à frente e tem gente que vai ter que correr atrás pra tentar, mas isso faz muito sentido. Você citou algumas vezes que você fala 3 idiomas. Eu acho isso massa. Eu amo línguas, né? Eu amo estudar línguas. E eu queria saber como é essa dinâmica na tua casa. Porque tu teve um filho em Montreal e tu é casada com um francês, tu fala português. Eu queria saber assim, tu ensina português? Como que é a dinâmica aí na tua casa em relação às línguas? Então, eu conheci, como eu falei, né? Eu conheci o meu marido na Inglaterra. Então, a gente se conheceu falando inglês, né? Depois, 2 anos depois, eu fui pra França e aprendi o francês. Só que até então, o nosso inglês já tava muito bem consolidado. E também ia ser muito estranho do nada. Então do nada, vamos falar outra língua, né? Até porque seria até desigual, né? Ele falar super bem o francês e eu, tipo, então, mas eu ainda tô aprendendo. Então, a gente fica no inglês. Sempre foi inglês a comunicação entre os dois. Mas depois que eu aprendi o francês, alguma palavra ou outra em francês é muito parecida com o português. Então a gente acaba misturando algumas palavras aqui e ali, vai no francês mesmo, quando ele tá puto aí em francês mesmo, quando eu tô puta em português mesmo. E a gente já sabe, porque, né, 10 anos de relacionamento, quando eu tô gritando ali, ele já sabe muito bem que eu tô puta e já sabe que, enfim, é pra parar com aquilo, sabe? Assim, e vice-versa. Agora, engraçado que a gente tem um cachorro, o Brownie, ele é um labrador, e todo mundo que vem em casa acha engraçadíssimo, porque o
Brownie, ele é trilingue. Ele não sabe apenas um comando. Então, tem comandos que ele sabe em francês, tem comandos que ele sabe em inglês, mas assim, ele não sabe o que é mom, ele só sabe o que é mamãe. Porque eu ensinei dessa forma e é isso aí. E é isso que acontece com meu filho também. Então, algumas palavras meu filho sabe. É 1 ano e meio, né? Então, ele não fala grandes coisas, mas quando ele era pequenininho, assim, bem pequenininho, eu falava, você quer água? Você quer água? Então, ele aprendeu a falar aua. Depois que ele foi pra escola, ele fala lo. Lo é água em francês. E aí, ele só sabe falar lo agora. Então, ele fala lo, 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 lo. E aí, ele fica apontando pra garrafa. E aí, tem coisas que ele só sabe em português. E o meu marido é obrigado a ir falar, porque ele não sabe outra forma. Então, é uma salada aqui em casa. A gente mistura muito. Eu misturo muito, porque acho que eu cheguei a falar antes da nossa entrevista aqui, que o português é a língua que eu menos falo. Porque eu trabalho numa empresa americana, então eu trabalho em inglês. Quando eu saio da minha casa, é em francês. Quando eu entro na minha casa, é os dois. Então eu só falo, por exemplo, nessa entrevista, com a minha mãe no telefone, meu pai no telefone, minhas amigas no áudio. Mas diariamente, falando, se eu simplesmente não pego no meu celular e não falo com ninguém do Brasil, eu não falo português em nenhum momento, a não ser com o Adam, quando eu quero, né, introduzir o português com ele. Mas muitas vezes eu me pego misturando os dois. Várias vezes eu me pego falando em inglês com o Adam, e depois eu repito a mesma coisa em português quando eu percebo ali, sabe? Mas é assim, é uma bagunça ali em casa. Essa bagunça de línguas e tal, eu lembro muito da minha irmã. Minha irmã, ela mora já há mais de 15 anos na Espanha. Ela foi pra lá pra estudar, foi fazer mestrado, acabou ficando pra fazer o doutorado também. E quando ela vem pra cá é muito engraçado, porque a gente tá aqui conversando, aí ela, porque tenho que resolver algumas coisas. Aí ela, que algumas coisas? Que coisas? Coisas? Tem que fazer umas coisas. O espanhol, ele vai sobrepondo na cabeça dela. Hoje tu já sente que tu tem isso também? Ai, nossa, muito, muito, muito. Principalmente quando eu tenho que falar muito português. Quando eu vou pro Brasil ou quando eu tô falando com os meus pais, nossa, várias vezes eu começo a falar do nada inglês, ou respondo, ou eu conecto as frases, né, tipo, com palavras em inglês. Meus pais já ignoram, eles já, né, já entenderam. Meu marido fala, às vezes você sonha, e aí você fala alguma coisa em português e ele não entende, né? E aí eu falo brava com ele. E aí ele olha pra mim, fica olhando pra mim à noite, assim, gente, mas o que ela tá falando? Porque ele realmente não entende. Aí dia seguinte ele fala, meu, você brigou comigo em português, eu não sabia o que você tava falando, você ficou mais brava ainda. E eu falei, sério que isso aconteceu? Então assim, a gente não sabe nem o que tá acontecendo. E enfim, a gente vai transicionando. Engraçado que o meu trabalho não acontece isso. É muito difícil eu do nada falar português. Acontece mais quando eu falo português, vem as outras línguas numa avalanche, assim, do tipo, o que você tá falando? Porque realmente hoje o português é minha terceira língua. Queria que não fosse, mas diariamente falando é quase impossível. Se eu abandonar meu celular, eu não falo português. Eu queria saber de ti, assim, quais as diferenças que tu sente, ou que tu vê, na questão da criação do Adam, né? Como que em Montreal as pessoas criam os filhos e como isso é diferente aqui do Brasil? Tem alguma coisa diferente em alimentação, em conceitos básicos de moralidade ou alguma coisa do tipo, que aqui no Brasil tu sente que é diferente? Cara, eu acho que falar do Brasil em geral é muito complicado, porque a maioria das minhas amigas que são mães são de São Paulo. Então acho que é importante também falar São Paulo, de novo, de um lugar de privilégio também. Então é aquela bolhazinha, né, de pessoas. Mas eu acho que, se eu for generalizar, assim, pela minha visão, eu sinto que os canadenses, eles prezam muito pela... Ah, vai, faz. Sabe assim? Vai pra vida, vai pro mundo. Eles têm um conceito de liberdade muito grande, mas eu acho que vem também da segurança. Eu moro numa rua que é sem saída. 4 da tarde as crianças voltam da escola, todas estão na rua sozinhas, jogando futebol. Mas cadê os pais dessas crianças? Tinha uma criança, juro, ela tinha, sei lá, uns 3 anos, ela tava brincando sozinha. Daí, eu olhei pro meu marido e falei, cadê o pai dessa criança? Eu, como mãe brasileira, já fiquei preocupadíssima. Meu Deus, e se para um carro e roubam a menina? Eu já fiquei, assim, numa noia. Daí, o meu marido falou, não, deve tá vindo. Deve tá vindo aí. E realmente, ele tava vindo com o carro atrás. Mas a menina estava literalmente sozinha no meio da rua. E a aí, tranquilidade do ele deve tá vindo é maravilhoso. Não é? Ele deve estar, sabe aquela coisa? Tipo, ele deve estar vindo. Fica tranquila. Eu não consegui fechar a porta da minha casa. Eu fiquei olhando, assim, pra criança. Nem sei quem era, mas estava lá no fim da rua e eu fiquei olhando, assim, pela janela. Tipo, aí eu falei, é o pai da criança? Porque parou um carro aqui do lado. Daí ele falou, é o pai da criança, eu conheço o carro da... Mas sabe quando você fica preocupada? Então eu percebo que a questão da liberdade no Brasil é muito complicada por conta da segurança. Então as mães, elas abrem aquela zona, né? E deixam muito embaixo da asa. Até quando cresce, pra ser sincero. Eu vejo que mãe brasileira é super protetora, é mega, não fica aqui,
principalmente mãe de menino, né? Nossa, não fica aqui, meu filho. Ai, meu Deus, você sabe? E aqui já é mais tipo, não, calma, né? Mais direitos iguais, de certa forma. E no Brasil, infelizmente, não é muito assim. Quando você é criado como menina, é diferente de quando você é criado como menino. A minha geração acho que tá mudando um pouquinho isso. Mas eu acho que, em geral, o canadense é mais tipo, meu, todo mundo vai ser responsável. É muito comum aqui dar tarefas pra criança mesmo, assim. E às vezes até financeiramente recompensar. Aqui, as pessoas começam a trabalhar com 12, 14 anos, assim, mais ou menos. Óbvio que dentro do, sei lá, 1, 2 horas por dia, 3 vezes na semana, tem as leis, né? Mas é muito comum trabalhar muito cedo, mas não por necessidade, mas por querer mesmo. Por trabalhar numa loja, no McDonald's da vida, pra ganhar experiência, pra ganhar uma grana. Já começar a contribuir pra aposentadoria, que é uma coisa aqui muito forte, que eles têm esse conceito de educação financeira muito mais forte do que no Brasil, né? A gente tem zero, a gente estuda 10 mil tipos de matemática, mas nunca educação financeira. Então eu vejo que, em geral, eles prezam muito, assim, por criar pessoas responsáveis, adultos responsáveis pra vida. É muito comum, com 18 anos, eles saírem de casa. Não porque são expulsos, mas porque eles entendem que eles são adultos responsáveis, que querem sair de casa, querem ter a vida e são funcionais. E no Brasil, a gente não é. Pelo menos na minha bolha, a gente não é. A gente tem essa necessidade de trabalhar quando a gente precisa. É uma necessidade, dependendo da sua classe social, infelizmente. Mas não é, assim, eu vou fazer meu estágio na faculdade, depois eu vou trabalhar, na maioria dos casos, né? Ali do privilégio. Mas aqui, privilegiado ou não, as pessoas querem trabalhar. As pessoas gostam de trabalhar, querem ter o dinheiro delas, independente de onde que é. Não é vergonha nenhuma trabalhar em fast food, em Starbucks da vida. As pessoas querem, assim, viver. E os pais incentivam isso, vai. E no Brasil eu vejo que é muito, não, mas fica. Mas pra que você vai sair de casa? Mas só vai sair quando casar. A pessoa com 30 anos, morando com o pai. E, né, cada um sabe o que faz, nem julgando isso, mas é muito diferente a realidade aqui. E não é falta de amor, não é falta de carinho, não é falta... É realmente, assim, criar adultos funcionais. Eu acho que vem muito, né, esse exemplo que a gente olha pro Canadá, quando eu morava no Brasil, eu falava, não, os canadenses são muito educados. Porque é muito seguro e tal. Mas a gente tá criando pessoas que se tornam funcionais pro futuro. Geração depois de geração depois de geração, pessoas criam pessoas que continuam isso, né? Tudo isso continua seguindo pela educação de base. Eu acho que essa maior diferença, e aqui eu tento aplicar muito com meu filho, até pelo meu marido também, que tem uma outra educação, de ir pra vida. Eu deixo ele realmente, faz, tô te dando tudo que você consegue, né, dentro de 1 ano e meio, tudo que você pode, tô aqui te dando a mão, mas vai. Então acho que é muito diferente de, tipo, não, mas como que vai? Mas como que vai fazer? Meu Deus, mas ele só tem 1 ano e meio. Eu vejo pela minha mãe, nossa, mas você vai deixar, meu Deus, ele caiu, bateu o rosto. Paciência, ele vai levantar, e se doer, ele vai chorar e eu vou acolher, mas se ele não chorar, continua, vai pra vida, porque é assim que eu acho que ele vai aprender, e eu vejo que é assim, em geral, até nas creches, levanta, caiu, levanta, vambora, sabe? Eu acho isso muito bom. Esse tipo de criação baseado no senso de responsabilidade, do jeito que você foi falando, eu fui me deslocando totalmente desse lugar, sabe? Tirando pela minha criação, eu não tive uma educação financeira, né? Apesar da minha mãe trabalhar 36 anos como bancária, não tive educação financeira. Quando eu comecei a ganhar um pouquinho melhor, que aí chegou pra mim uma notícia de que eu ia ter que declarar o imposto de renda. Eu fiquei, gente, o que é imposto de renda? Como assim? Como é que declara isso? O que é que eu tenho que fazer? Ah, não, porque você vai ter que puxar todos os seus demonstrativos financeiros das instituições. Eu fiquei, meu Deus, onde é que eu tô? Ninguém me falou isso, fazendo? Né? Uhum. Como que funciona isso? Aí tive que pagar um contador e tal. Aí, depois de adulto, depois de formado, depois de estar ganhando uma grana, aí é que eu fui aprender a como cuidar desse dinheiro. Porque antes disso, dinheiro é pra gastar, dinheiro é pra guardar aqui, pra fazer uma viagem. A gente não tinha o real valor do ganhar dinheiro, né? Do acumular riqueza, ou do acumular, sei lá, que não seja riqueza, mas acumular o mínimo de capital pra você ficar bem lá na frente, né? Não tem esse conceito, né? Engraçado que na escola a gente aprende tanta coisa, a gente foca tanto no vestibular, mas a gente acaba se tornando adultos não funcionais, porque a gente só prioriza o vestibular. Então o seu objetivo é passar ali, né? Eu estudei no Colégio Etapa, em São Paulo. É um colégio que foca muito no vestibular. Muito, muito, muito. Principalmente em universidades públicas. E eu nem queria universidade pública. Eu queria realmente a Casper Libero, que é privada. E eu falava, gente, essa galera tá surtada. Porque era uma competição entre os outros. E aí eu olhava pra eles e eu falava, eles não têm, tipo, zero social skills, sabe? A pessoa não consegue conversar, mas ela tá focadíssima no vestibular. Daí, beleza, você passou e aí você faz o quê? Beleza, você vai continuar, vai lá, né, se formar e tal. Mas e aí? É o que você
falou, né? E aí, eu tenho que declarar imposto, não sei fazer. Eu não sei investir meu dinheiro, eu não sei juros, sabe? Eu não sei, né? Eu tô pagando no meu cartão de crédito, depois eu vejo como eu faço. Depois eu vejo como eu pago. E é aquela loucura, aí você fala, cara, mas será que é do interesse do governo, realmente, né? Tipo, não educar as pessoas pra ir, né, tacar juros, fazer dívida. Aí você fica pensando, gente, mas pra quê, né? E aí, aqui eu vejo que não. Eu vejo que tem muito incentivo, muito, muito, muito. Assim que o Adam nasceu, a gente já abriu uma conta de investimentos pra ele. E muito incentivado, tá? A gente já saiu do hospital com papel. Olha, tá aqui, ó. Tá aqui, se vocês quiserem, claro, né? Tem aqui. A gente já saiu com uma conta de investimentos pra aposentadoria dele no futuro. E uma outra pra educação. E o governo dá match no valor. Então, se a gente coloca, tem uma regrinha ali, que se você coloca uma porcentagem, o governo dá um match no seu valor e te incentiva a pôr mais dinheiro pra no futuro a universidade dele tá paga. E o que sobrar desse dinheiro é dele. Então ele pode comprar, sei lá, um carro, comprar alguma coisa assim. Então quanto mais dinheiro a gente põe, óbvio, né, mais ele vai ter no futuro. Mas é um investimento aí de 18 anos. Então você pode ser até agressivo no investimento pra render bastante, pra ele ter bastante dinheiro, mas o governo super te ajuda nisso. E tem muitos incentivos, como eu falei, usar do hospital com papel. Então é aquela coisa assim, não é, eles não querem te deixar assim, num quarto escuro. Eles querem te ajudar mesmo, da forma que for, pra você conseguir ter um futuro bom, né? E no Brasil eu já vejo que a preocupação, infelizmente, é aqui ou agora, né? Então, tipo, eu também sei que, né, tem gente que vende almoço pra comprar o jantar, sei disso, mas em geral, eu acho que as pessoas não têm muito esse conceito de investimento e tal, porque a gente não aprende isso. Então, ou você aprende, né, com muito tapa na cara, muito soco, falando, meu Deus, eu não tenho 40 anos, porque eu tenho amigas, tem 40 anos, você fala, meu, não tem aposentadoria. E eu olho assim e falo, mas você tem 40 anos. Ah, não é, mas eu não guardei dinheiro. E aí você sente um desesperinho na voz da pessoa, mas ao mesmo tempo, tipo, pô, e agora, né? Você não tem dinheiro, mas e agora? Você não tem nada. E aí você fala, gente, mas como que você deixou acontecer? Não foi ensinada. Não foi ensinada, não passou de geração em geração. Então, ou você tem um background em finança, né? E aí você consegue, ou seu pai te ensina, ou você fica no escuro. E aí você vive um mês após o outro pagando as contas e do jeito que dá. Sobrou, não sobrou. E o que sobrou a gente gasta. A gente gasta em viagem, a gente gasta, compra dólar, né? Dólar a 6. Ou seja, não sobra nada, divide a vida em 2 vezes sem juros e vai seguindo o baile, né? E aqui, assim, por exemplo, você nem consegue dividir no cartão de crédito. Eles ou você compra à vista ou você não compra. Então tem uma diferença tão grande no sistema que, enfim, a gente poderia falar um podcast disso. Mas eu acho que o cultural mesmo, a raiz de tudo é a educação dos pais, essa liberdade, o incentivo do governo. Tudo isso forma, como eu falei, adultos funcionais. Você falou que trabalha para uma empresa americana, né? Eu queria entender um pouco como que é a tua relação profissional com a maternidade, né? O que a gente tem aqui por padrão no Brasil, né? A mãe trabalha fora, tem que trabalhar às 8, 9, 10 horas por dia fora e participa muito pouco durante o dia da vida do filho, né? Porque ela chega já é à noite, aí ou o filho tem que estudar, ou tem que dormir, ou ela mesma chega cansadíssima em casa e não consegue dar aquela atenção e acaba que não participa muito do crescimento. Tirando a minha criação, por exemplo, eu fui criado só pela minha mãe e pela minha avó, né? Elas moravam na mesma casa e a minha infância toda eu fui criado pela minha avó, né? Porque a minha mãe ela tinha que estar fora trabalhando e se dedicando pra colocar comida na mesa, pra me colocar na escola, enfim. E eu queria saber como que é a tua relação com o trabalho e a maternidade. É parecido com o Brasil, não é? Tu tem uma flexibilidade maior? Como que funciona? Tá, a minha empresa é americana, mas ela tem base no Canadá, então a gente segue as regras do Canadá. Mas vamos começar pela licença maternidade. Eu tenho 1 ano de licença maternidade aqui no Brasil, no Canadá. No Brasil é 4 meses, né, mínimo. Quando você vende uma empresa, talvez multinacional, 6. Se você emendar com férias, 7, no máximo, né? E aí você já fica lá 1 ano sem férias, porque você emendou na sua licença maternidade. Aqui no Canadá, você tem 1 ano pago, e se você quiser estender 1 ano e meio, sendo o meio ano ali, não pago. Então, se você conseguir fazer aí uma poupança, você consegue ficar 1 ano e meio garantido no seu emprego, sem problema nenhum. Tem um outro ponto que, quando você volta, muitas mulheres no Brasil, infelizmente, são demitidas quando você volta, sem justificativa nenhuma, né? Acabou meio que assim, virou mãe e tal, tchau, né? Não precisamos mais de você. Aqui, pra você demitir alguém, a pessoa tem que errar muito. Ela tem que fazer muito, porque quem paga aqui nosso seguro-desemprego é o Canadá, é o governo. Então, quando você demite alguém, o governo vai perguntar, mas o que aconteceu? Ah, mas foi porque foi, sei lá, falta de performance. Tá bom, mas se você tentou dar uma advertência, 1, 2, 3 vezes, então pra você demitir alguém é muito complicado. Então, todo mundo sabe que quando você sai de licença, você vai voltar pro seu emprego. Também é outra segurança, é outro rolê você saber que você vai voltar e vai estar tudo lá. E eles são obrigados por lei a não contratar uma pessoa e te mudar de área, te realocar. Eu tenho que voltar pro mesma posição, pro mesmo salário ou melhor. Eu não posso descer. Então isso acho que já
Assim, né? Já é uma mega diferença começando Já é um com o respiro Brasil. absurdo. Que é um respiro absurdo. Aqui, em Montreal, especificamente, a gente tem muito a cultura de terminar as coisas muito cedo. Quando eu saio pra jantar com minhas amigas, o jantar aqui é 5 da tarde. 5, 6 da tarde. No Brasil, nunca, né? 6 da tarde a galera Não, tá trabalhando jamais. ainda. Principalmente em São Paulo, ou tá trabalhando ou tá no trânsito. Tipo, happy hour aqui é das 5 às 7. No Brasil, imagina. 5 às 7, puta, 5 da tarde? Happy hour? 7 começa, né, geralmente. Não, exatamente. Então, aqui é outro rolê. Então, eu percebo que as coisas, diferente de São Paulo, pelo menos, as coisas são muito mais cedo. Eu tenho uma mega flexibilidade, sempre tive flexibilidade. Eu, primeiro que trabalho remoto, então já começa por aí. Eu trabalho de casa, então já tenho uma flexibilidade aqui bem diferente de quem trabalha no escritório. Mas, em geral, eu percebo que a carga horária é muito diferente. Em geral, a maioria das pessoas trabalha 30 a 35 horas por semana, que é muito menos do que no Brasil, né? Muito menos. Não tem muito trânsito, então as pessoas chegam rápido em casa. O transporte público é bom, funciona. Não, então, assim, acho que a vida é muito mais flexível. Então, hoje, eu levo o meu filho pra escola 8h30 e eu busco ele entre 3h30 e 4 horas. Então, eu fico muito tempo com ele, né? É um tempo de qualidade muito bom. No inverno é mais complicado porque 4 horas tá escuro, mas no verão, que o sol se põe às 9 da noite, cara, a gente tem muito tempo. Não que ele vai dormir às 9, né? Mas, assim, tem muito tempo, tem muito sol, tem muita atividade e, além disso, tem muita coisa pública, que eu acho que é um fator muito grande e público bom e seguro. Então, qualquer parquinho, tem um parquinho do lado da minha casa, é um parquinho muito bom, com qualidade muito boa, e não tá enferrujado, não tá, sabe, pichado. Aham. É tudo muito bom. Então, eu acho que, em geral, a gente tem muitos recursos pra realmente exercer a maternidade. Não só, como eu falei, menos trânsito, carga horária reduzida, 1 ano de licença maternidade, mas os recursos que a própria cidade dá são muito bons. Então, a gente não precisa gastar dinheiro. É realmente, assim, sair do trabalho, pegar a criança na escola e vai brincar, vai no parquinho, vai... Puta, tem muita coisa de graça pra fazer, tem muita atividade cultural gratuita pra fazer. Então, acho que essas são as maiores diferenças, assim, eu perceber que eu consigo exercer o meu maternar. Eu posso ser a mãe, tenho tempo de fazer café da manhã, tenho tempo de fazer jantar, tenho tempo de brincar, tenho tempo de tomar banho, tenho tempo de fazer tudo. Eu não tenho que chegar já falando, ai meu Deus, corre, dá beijo, tchau, boa noite. Que é a realidade de muitas amigas minhas, infelizmente. Eu acho que, assim, eles valorizam muito a família, valorizam muito esse equilíbrio trabalho-família. E é uma coisa que pra mim faz muita diferença no meu dia a dia, principalmente sem rede de apoio. A gente não tem margem de falha, né? Imagina ficar no trânsito, puta, não vou conseguir buscar a criança na escola, quem que vai? Ninguém vai. Ninguém vai. Minha mãe não vai. Minha sogra não vai. Não vai. Então, eu acho que eles têm muito esse conceito de você ter tempo. Tempo pra tudo. Vai dar tempo. E isso é uma coisa que a gente não compra, né? Tempo a gente não compra, infelizmente. Então, a coisa que eu mais valorizo hoje é esse tempo com meu filho, que infelizmente não é pra todo mundo no Brasil. Isso que você coloca do tempo é engraçado a gente ver, porque aqui no Brasil, não sei como é que é aí no Canadá, mas a gente vive uma era de hiperprodutividade, né? As pessoas colocaram na cabeça de que o tempo livre, ele deve ser dedicado a mais trabalho, ele deve ser dedicado a mais capacitação, menos a diversão ou a, entre milhões de aspas, a perda de tempo, né? Porque hoje virou perda de tempo ir ao cinema, hoje virou perda de tempo você ir para um parque, hoje virou perda de tempo você fazer qualquer coisa em benefício próprio, em benefício da sua saúde mental, em benefício da sua diversão, o que quer que seja, o seu lazer, ele virou uma perda de tempo. E eu acho isso muito maluco, como que essa ideologia ela vem se construindo aqui no Brasil dessa forma. Aí em Montreal, pelo que você fala, é totalmente diferente, né? Bem diferente. Eu acho que o que eu percebo aqui é rico quem tem tempo, é rico quem aproveita os dias. É engraçado que, assim, antes de ter filho, a gente também acha que a gente tem tempo pra tudo, né? A gente, amanhã eu vejo, durmo mais, durmo menos. E aí, quando você tem filho, é um lembrete diário de que, cara, o tempo tá passando. Porque foi ontem que ele nasceu e hoje ele já tem quase 1 ano e meio. Quando que isso aconteceu? Quando que o tempo escorreu pelas mãos? Então, eu percebo que, tanto que é por isso que a gente tem 1 ano de licença maternidade, que é pra você ter tempo. É pra você se dedicar ao seu filho, é pra você curtir, e você tá sendo paga pra isso, não é assim, 1 ano de licença, mas assim, vamos te dar 6 meses, e aí se você tem condições. Não, todo mundo tem 1 ano pago. E aí é isso que eles estão me dando, tempo. Tempo de qualidade, tempo pra curtir, tempo pra educar, e eu vejo essa questão de ser hiper produtivo e ter muitos certificados, muitos diplomas, e toda hora tá ali, eu não consigo sossegar, não consigo relaxar, né? Eu sou um pouco assim, eu não consigo relaxar de sentar e falar, não vou fazer nada, mas eu percebo que vem dessa cobrança até de rede social, né?
né? De ser sempre muito produtivo e tá ali, o que você tá fazendo? Ai, que você não acordou 5h30 da manhã pra malhar? Porque tinha que acordar 5h30 e tomar super coffee. Nossa, meu, cara, vai, e o que você tá fazendo? E aí você fica, cara, mas eu não quero, só quero dormir. E aí você se sente muito mal, né? De não tá sendo mega produtivo. E eu acho isso muito cafona, cara. Eu olho e falo, gente, mas vocês estão vendendo o tempo de vocês a troco de quê? Sabe assim, se você precisa trabalhar, precisa fazer o curso porque você precisa, ok, mas se você tá escolhendo perder o seu tempo com coisas que ninguém liga, só você, eu olho e falo, meu Deus, por que essa galera tá bitolada desse jeito? Com coisas que nem importam. E eu acho que vem muito também do brasileiro se importar muito com o que os outros pensam. Muito. Tipo, existe essa cultura, né? De, mas o que eu vou cortar meu cabelo dessa... O que as pessoas vão falar? E se eu cortar meu cabelo desse jeito? E se eu pintar meu cabelo? Mas e se eu quiser vender meu carro? Mas e se... E, gente, mas porque todo mundo comenta da vida de todo mundo. Todo mundo fofoca da vida de todo mundo. E todo mundo se importa demais com o que o outro vai pensar. E quando você sai dessa bolha, e foi um choque de realidade também que eu tive, eu falo, gente, eu não vou, sabe? Eu tenho amigas minhas que falam também, eu gosto muito que você é muito bem resolvida com as coisas, porque, nossa, não sei o que eu falaria. Não vou, não quero, não é bom pra mim, não é bom pro meu filho, não vou. E eu tenho conversas com mães de amigas minhas que elas ficam buscando desculpas pra não ir em algum lugar porque não vai ser bom pro filho delas. E eu falo, cara, por que a gente complicou tanto isso, né? Por que é um problema? Por que você não falou, olha, não é bom pro meu filho, então desculpa, não vai dar pra mim. Mas por que isso é tão difícil? Por que o não é tão difícil? E eu acho que vem tudo dessa cadeia de ser muito produtivo e mostrar pros outros onde eu fui, o que eu fiz, o que eu faço, pra você sempre se justificar, né? Porque o que os outros vão falar se você não se justificar? E quando você sai do país, você olha e fala, cara, não preciso justificar pra ninguém. Eu pago minhas contas, eu faço meu rolê. E eu acho que vem muito mais com força também quando você não tem rede de apoio. Quando você não tem ninguém, literalmente assim, eu pari o meu filho, eu e meu marido, a gente teve que cuidar dele sozinho, fizemos tudo sozinhos, gravidez inteira sozinhos, enxoval, quarto e tal. Quando você faz tudo isso, você fala, o que eu tô importando com o que a pessoa tá falando, se eu tô amamentando, deixando de amamentar? E por que as pessoas se importam tanto? Sendo que ninguém paga as contas de vocês. Mas eu acho que vem desse lugar de ser hiperprodutivo, se justificar demais, porque as pessoas cobram. Os brasileiros cobram e querem saber, e querem alternativas e tal. Cara, eu não entendo. Eu acho que a gente precisa se libertar disso, assim. Os brasileiros precisam se libertar e falar, não dá pra mim hoje. Não quero hoje. Sabe? Total. Tipo, hoje eu só dormi. Ah, mas você não fez nada. Não. Não tava afim. Não tava afim. Não tô afim de ir, cara. Eu tô de boa com o meu pijama, não tô afim de trocar. Imagina. Então vem aqui pro meu aniversário. Meu, então, cara, eu tô cansada, tô afim de deitar e dormir aqui. Nossa, meu, mas o que eu te fiz? Você não gosta mais de mim? Você não tá afim de me ver? E aí já vira um negócio, já vira... E aí você acaba fazendo tanta coisa pra agradar os outros que você esquece de você. Você esquece do que é bom pra você, pra sua família, pro seu filho, pra sua mãe, pras pessoas que realmente importam, né? E aí eu acho que essa questão da hiperprodutividade, rede social e tal, tá tudo muito ligado nesse padrão de, enfim, viver mais pelos outros do que pra você, de certa forma. A gente conversou aqui no podcast com um grande amigo meu, o Lucão, e ele falou sobre paternidade, né? Ele foi pai recente, ele é pai de um neném, é o Gohan. Sonho do meu marido. Pô. E aí ele fala que depois que o Gohan nasceu, pra ele ficou muito mais fácil dizer não. Muito mais fácil, porque antes dele ir ou antes dele fazer qualquer coisa, ele pensa primeiro no Gohan. Ah, vai ter lugar pro Gohan brincar? Não vai. Então já é um ponto pra eu não ir. O Gohan, se ele passar mal, tem como eu ir embora? Tem uma saída fácil? Eu vou conseguir me desvincular dali e ir embora assim que eu precisar? Não vai. Então já não vou. Pô, cara, vamos lá, vai ser 10 horas da noite o rolê. Não vou, 10 horas da noite não vou, porque se eu for às 10, que horas eu vou voltar? E quando ele acordar de manhã? Então não vou. E é não e pronto. E as coisas se resolvem de forma muito mais prática. Então isso aí na vida dele também deu uma chacoalhada. Ele antes se justificava muito, então procurava muita desculpa pra fazer parte, pra estar lá. E aqui a gente falou de rede social, né? O FOMO, ele batia muito forte, assim. Não, mas e se rolar alguma coisa? E se eu perder isso? E se eu perder aquilo? Hoje se perder, meu amigo, perdeu. Semana que vem tem outra coisa. Amanhã ninguém mais lembra. E é isso, e bola pra frente. É muito isso. Acho que filho vem muito, assim, se você não era egoísta sem filhos, e egoísta nem digo no sentido ruim da palavra amiga, assim, eu não vou fazer isso, não é bom pra mim,
sabe? Não vou e tal. Se você não era egoísta por você, você é pelo seu filho. Você não tem opção. A não ser que você não seja um bom pai ou uma boa mãe. E aí você vai colocar seu filho em situações porque pra você é muito bom. Mas é o que você falou, assim, vai pegar bem no horário da soneca? Não. Não é negociável pra mim deixar meu filho acordado ou deixar ele dormindo de qualquer jeito porque, eu quero ir no negócio. Vai ter lugar pra brincar? O que vai ter pra comer? Senão eu vou ter que levar. Então, você acaba se preocupando e tirando um pouco de si pelo seu filho, né? Maternidade e paternidade só é difícil pra quem é bom pai. Então, se você não era egoísta antes, você tem que ser pelo seu filho. E eu acho essa prática de falar, puta, não vou. E doa quem doer. Doa quem doer. Não vou. Mas não vou, porque não vai ser bom pro meu filho. Porque o bem-estar do meu filho não é negociável. E o meu também não. Porque se meu filho não tá bem, eu também não tô bem. Porque vai sobrar pra quem? Pra mim. Sim. Né? Pro meu marido. Então, a gente acaba sendo egoísta, né? De certa forma, na marra. Cara, na marra. Mas eu queria muito que os brasileiros fossem um pouquinho, antes de filhos. Não precisa ter filho pra provar um pouquinho. E sem ter muitas mágoas também, né? Porque a gente leva muito pro pessoal, eu percebo também. Não quero ir. Tipo, ninguém fala, não, tudo bem. Putz, não dá pra você, tá tudo bem. Eu sou muito assim, cara, não, eu te chamei, não dá pra ir, tá tudo bem. Porque eu sei que não é porque você não queria me ver, não é pessoal. É porque algum problema é mais relevante pra você. Ou porque você tá cansado, ou porque seu filho não tá bem. E tá tudo bem você não ir, sabe? A gente para com outra coisa. Agora, pro brasileiro já é aquela coisa, não, mas como assim? Mas eu te chamei há meses. Não, mas você tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito de ir. E aí você não vai nem porque você quer. Você vai pela obrigação social de ir. Cai, de novo, né, nessa hiperprodutividade de sempre estar presente, de sempre estar fazendo, de sempre estar se movimentando. Porque se você para, você é preguiçoso. Tá vendo, ó? Não consegue emprego melhor porque olha aí, ó. Só dorme. No final de semana só dorme. Mas posso? Posso dormir no final de semana? Não tenho nada pra fazer, eu não preciso fazer nada. Eu tô bem do jeito que tá. E, enfim, eu acho que é uma coisa que tem um grande gap na mentalidade de canadense, pelo menos, assim. Do francês, então, o meu marido fala, tipo, tu vai ter chance do trabalho, quer ir? Não. Ele nem justifica. E ele fala, não, mas você não falou nada a mim? Não. Eu falei que não vou, não quero ir. Aí eu falei, quem te perguntou? Tipo, por quê, né? Não, mas não, ninguém perguntou. Eu falei que não. E eu falei, gente, tem que ser um nível de desapego muito grande, né? Tipo, você falar não. E ninguém te perguntar de volta, né? Ninguém te perguntar de volta, nossa, não, mas por que não, né? Tá tudo bem, né? Não vou. Tá bom. Aí você fica assim, né? Gente, mas sabe quando isso aconteceria no Brasil? Nunca. E se acontecesse, jogar uma guerra mundial ali no Brasil, porque, tipo, acabou a amizade, né? Acabou a amizade. Já ia no extremo. Enfim, nossa, esse gap de cultura, de educação é muito grande. Muito, muito grande. Mas pra mim é muito bom, porque você acaba, como eu falei, focando em você, na sua família, no que é bom pra você e não nos outros, de certa forma. Lá no comecinho da tua resposta, tu citou rede de apoio e eu queria entrar agora rapidinho nesse assunto. Eu queria que tu voltasse um pouco e que tu me contasse como foi se ver grávida num país estrangeiro, longe da tua família, longe da tua rede de apoio, longe de qualquer, sei lá, colo próximo que não do teu marido, né? E como que tu fez pra reconstruir isso? Tu tem hoje uma rede de apoio formada? Tu tem gente com quem contar além do teu marido? Como que é essa tua relação com essa rede de apoio? Bom, eu já morava aqui, né? Então acho que também é diferente de você vir com filho ou recém-chegado e engravidar logo de cara e você fala, meu Deus, ferrou, sabe? Então eu já morava aqui e eu sempre soube que seria assim. É assim, eu não sou uma pessoa que viaja na maionese, assim, sabe? Eu sou uma pessoa bem racional e eu já sabia que ia ser assim. Já sabia que teriam muitos desafios, que se acontecesse alguma coisa, a única pessoa que eu tinha era o meu marido. Inclusive, aconteceu. No meu fim de segundo trimestre, eu tive uma condição no meu coração que não foi ligada à gravidez do nada, eu passei muito mal. Infelizmente, aconteceu enquanto eu tava grávida. E eu fiquei 5 dias na UTI sozinha, porque não podia dormir ninguém lá. Nossa. E foi muito pesado. Muito, muito, muito pesado. Tive que fazer procedimento. O procedimento não deu certo. Eu tive uma parada cardíaca, voltei. Foi muito pesado. E eu sozinha, tá? Sozinha, com um monte de médico em francês, conversando comigo. E eu, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Culturalmente falando, foi muito diferente. Parir em outra língua foi muito diferente. E meu parto demorou 40 horas. Dessas 40 horas, eu fiquei no hospital, com o enfermeiro entrando, saindo, conversando comigo. Algumas em inglês, algumas em francês. E aí você se vê numa situação que você... Cara, você nunca imagina, né? Parir no exterior, na língua que não é sua, com muita dor, pedindo as coisas numa outra língua. E apesar de ter a fluência, nunca é igual. Nunca é igual você pedir... Exatamente, nunca é igual você pedir, sei lá, alguma coisa em português pra uma enfermeira, né? Até pela questão cultural. As enfermeiras, desde quando eu passei mal no meu segundo trimestre, até no meu parto, foram maravilhosas. Maravilhosas, assim. Não posso falar que, ai, nossa, foram muito grossas, foram muito... Não, muito pelo contrário, todo mundo foi muito humano comigo. Os médicos, cara, todo mundo foi muito maravilhoso. Mas ainda assim, você se sente muito sozinha. Você sente que... Cara, você sente o peixe fora da água. É isso, assim. Quando eu tava na UTI, eu lembro do cardiologista falar, você é muito calma.
calma. Eu falei, é porque eu não tenho escolha. Eu vou surtar aqui, eu vou surtar. Eu acho que se eu tivesse no Brasil, talvez eu tinha surtado. Talvez eu tinha surtado em algum momento. Porque você teria, tipo, mas é normal surtar. No Brasil você grita mesmo. E aí você fala, meu Deus, eu aguento mais e tal. Mas naquela situação eu falei, meu, eu vou surtar aqui, sozinha, num quarto de UTI. Pra quê? O que isso, assim, quem vai me ajudar nessa situação, né? Eu mesma, porque não tem o que fazer. Meu marido ia de manhã e voltava toda hora do hospital, porque não podia ficar lá muito tempo. Acho que era 5 e pouco, 6 horas ele tinha que ir embora. E eu ficava lá, sem fazer absolutamente nada, no escuro, porque eles desligavam a luz. E eu ficava ali, tipo, mexendo no celular e rezando pra passar. E rezando pra ir embora, rezando pra... E ouvindo os outros médicos passando no corredor. E aí você fala, nossa, gente, que saudade da minha mãe. Que saudade da minha mãe. E a minha mãe tentando na correria. É que eu demorei pra falar pra ela o que tava acontecendo, porque não achei o que ia ser uma coisa muito grave e tal. Mas o momento que a enfermeira falou, a gente vai te levar pro UTI, a gente vai precisar fazer, né, um procedimento e tudo mais, eu mandei mensagem pra mãe falando, eu preciso de você aqui. Porque eu não sei se eu vou ter que fazer uma cesárea com 28 semanas. Estavam decidindo se fazia o procedimento ou tirava o Adam e depois fazia o procedimento. E aí eu mandei mensagem pra ela, só que aquela coisa, né, até achar voo direto e tal, demorou. Então assim, eu internei no domingo à noite, ela chegou na quinta. Porque até chegar e tudo mais, até organizar a mala, até comprar passagem. E, né, de novo, graças a Deus, um lugar de muito privilégio, que ela conseguiu comprar uma passagem da noite pro dia e veio, né? Com visto já feito, só foi vir. E a galera que não tem visto, e a galera que não tem dinheiro, você ficava lá sozinha, mas 99% do tempo eu tava sozinha lá e foi muito difícil. Parir em francês foi muito difícil. Não era nem questão de compreensão, era mais de assim, de cara, eu tô com muita dor. Sabe assim, você já tá na Partolândia e você fala, meu Deus, como que eu vim parar aqui, sabe? Como que isso aconteceu? Como que eu decidi fazer isso com a minha vida? Meu Deus do céu, sabe? E aí, no final, eu ainda fui pra uma cesárea, então eu tive que conversar com muitos médicos e pós-cesárea, e falar com o enfermeiro. E eu falei, meu, tudo que eu passei, assim, de insegurança, eu passei na minha gravidez com o Adam. Então, assim, é muito diferente. É muito diferente você fazer tudo isso. E eu acho que, assim, eu falava muito em terapia. Não, mas isso não pode acontecer. Porque se acontecer, como que eu vou fazer? E aí, minha terapeuta falava, mas você vai fazer. Porque a hora que a gente tá numa situação dessa, a gente simplesmente faz acontecer. E eu não acreditava nela até acontecer. Até eu me ver parindo, obviamente não sozinha, mas com meu marido. Mas naquele momento é você com você, né? Tá ali, uma torcida do Corinthians ou seu marido. Cara, é você com você, a sua dor é sua. E você dá a mão pra alguém que, enfim, tá ali por você, faz toda a diferença. Mas eu acho que quando você se vê numa situação que você não tem escolha. Tipo, eu tava no UTI, numa cama de UTI sozinha, eu não tinha escolha. Eu tava parindo uma criança, eu não tinha escolha. Você sente muita falta. Principalmente da mãe. Principalmente da minha mãe. Eu sentia toda hora muita falta dela. E eu falava, meu, cadê minha mãe, sabe? Cadê minha mãe? E meus pais são muito presentes. Meu pai e minha mãe são casados, eles são muito presentes, muito parceiros. Mas é a mãe que a gente quer, né? E eu falava, meu Deus, como eu não valorizava a minha mãe, que eu não morava no Brasil, sabe? E a gente quer a mãe, a gente quer o conforto. E quando a minha mãe chegou, eu falei, nossa, agora eu tô bem. Eu tô bem. E eu acho que o meu impacto emocional pós-UTI não foi tão ruim porque a minha mãe tava aqui. Porque eu acho que se eu tivesse... Porque meu marido ia voltar a trabalhar. Depois que isso aconteceu, eu parei de trabalhar. Eles me deram licença de invalidez. Falaram, não, foi uma coisa muito grave e tal. Você não vai trabalhar até o final. Já era setembro, então setembro, outubro. O Adam nasceu em novembro. Mas eu acho que meu marido tivesse voltado a trabalhar e eu tivesse ficado sozinha pós-UTI, sem fazer nada, sem trabalhar, me sentir útil. Eu acho que o baque emocional teria sido muito grande. Mas como a minha mãe tava aqui, ela cozinhava o que eu queria comer. Vamos na loja, vamos passear, vamos sair um pouco, vamos num restaurante que você gosta. E o impacto emocional foi muito diferente. Então, a rede de apoio é absolutamente tudo. Quem tem no Brasil, quem consegue ter mãe, sogra, amigos, primos, tios, cara, valorizem muito isso, porque é muito, muito, muito difícil fazer tudo sem. E além da margem de erro, né? Que não existe. Não existe. Eu não consigo errar. Eu não posso adoecer. Eu acho que a mãe já não pode adoecer, mas a mãe sem rede de apoio não pode adoecer. Eu tenho que engolir o que eu tô sentindo, porque o backup é o meu marido. Mas se o meu marido tá no mesmo barco que eu, a gente afunda. Não existe um barco separado que eu posso jogar o Adam e falar, vai você, sabe? Vai você, porque agora não dá. Não existe esse barco, né? Meu filho teve bronquiolite e ficou internado uma semana, quando ele tinha 10 meses. Eu peguei também, porque ele pegou um vírus, depois eu peguei esse vírus. E aí desenvolveu bronquiolite nele. Mas eu peguei esse vírus, meu marido também. E eu tive que dormir no hospital com 40 graus de febre. Tremia, mas meu filho tava doente. Então, assim, eu tenho certeza que se a minha mãe estivesse aqui, ela ia falar, não, deixa que eu durmo. Eu não sei se eu deixaria, eu acho que ia falar, não, a mãe sou eu, mas eu teria ajuda, né? Então, eu dormia lá, meu marido chegava de manhã, eu ia pra casa, tomava um banho, voltava pra lá, e aquela coisa, né? Que não tem, é aquele único barco que vai e que volta, porque não tem outro caminho, não tem outro barco. Então, é muito difícil, mas assim, dia a dia falando, acho que tem muitas soluções. Você pode ter babá, você pode ter uma funcionária que te ajude na cozinha, que te ajude na casa, mas ainda assim vem de um lugar de muito privilégio.
privilégio, porque aqui é muito caro esse tipo de serviço. Então, no final, sinceramente, é amigo, que você pode contar uma vez ou outra, nem que seja pra dar um colo ali, desabafar, encontrar e brincar junto e tal. Mas no fim do dia mesmo, é você e seu marido. E, zero margem de erro. Assim, vamos fazer acontecer e não tem muita flexibilidade, sabe? É acordar pensando, é isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente conversou um pouco no off e você soltou pra mim que você tá lançando um podcast justamente pra falar com essas mães que moram fora, né, e que estão um pouco longe dessa rede de apoio. E eu fiquei muito curioso pra saber mais. Eu queria que você, se puder, desse um spoilerzinho aqui pra gente, como é que isso vai funcionar, qual que é o teu objetivo com esse podcast. Sim, spoilerzão, né? Bom, tô tirando do papel esse projeto justamente pelo que eu acabei de falar, né? Eu acho que tem muitas mães no exterior, mães brasileiras no exterior, em 1000 países aí, que fazem acontecer, que estão no mesmo barco que eu. Se não no mesmo barco, num barco muito parecido, remando na mesma direção, tentando fazer o máximo que elas podem pro filho delas. E a ideia veio desse lugar mesmo, de falar, cara, será que só eu tô surtada? Será que só eu tenho medo de acontecer alguma coisa comigo? E são coisas que a gente não pensa, né? Aquela coisa de, gente, mas e se amanhã eu sofrer um acidente de carro? Quando que a minha mãe vai descobrir? Quem que vai ficar com o Adam? Quem que vai fazer isso aqui? E é uma coisa que, claro, que no Brasil as pessoas têm essa preocupação, mas não é a mesma coisa, porque literalmente se acontecer alguma coisa, acho que meus pais vão demorar, sei lá, 2 dias pra ir falar, puta, a Giovana não tá respondendo, aconteceu alguma coisa, mas e aí? A escola liga pra quem? Sabe? O meu contato de emergência do meu filho sou eu e meu marido. Se acontece alguma coisa com a gente, ele não tem uma terceira pessoa. E aí eu falei, gente, mas sou só eu que tô preocupada com isso? Sou só eu que passo por isso? Não sou só eu. Eu sei que não, porque com as minhas amigas aqui isso acontece, com amigas que moram em outros países também acontece. E eu falei, por que não, né? Conversar com outras mães, por que não falar com outras mães e ser um colo aí pra mães que moram fora? Então, assim, o podcast veio dessa ideia de ser um colo de longe, que é o nome do podcast, pra mães brasileiras que moram no exterior. E assim, é de mães brasileiras que moram no exterior para mães brasileiras que moram no exterior, pra gente ser um colo uma por outra e falar, não, você não tá doida. Esse medo que você tem não é da sua cabeça. A gente também tem, porque não tem backup, né? E o que você faz, né, pra ajudar, assim? Então, eu quero conversar com muitas mães que vêm de realidades diferentes também. Eu tive meu filho aqui, mas tem muitas mães que vêm com filhos e tem que se readaptar do que tinha no Brasil e agora não tem mais. Crianças se readaptando, né? E como que elas fizeram tudo isso? Então, acho que o podcast vem muito dessa ideia de abraçar essas mães de alguma forma e contar histórias de brasileiras também, quem sabe, né, ajudar outras mães que estão pensando que estão sozinhas, né? E que a gente se sente bastante sozinha, como eu falei. Muito da hora. Inclusive, eu tenho 2 amigos que são pais recentes, né? O Felipe, que ele hoje mora na França e a esposa dele tá grávida. E o Rafa, que foi com a esposa pros Estados Unidos pra tentar a vida lá. Deu muito certo. Hoje tá aí com a vida construída. Ela engravidou, o filho dele nasceu lá também. Então já tem aí pelo menos 2 pessoas pra disseminar o teu podcast, pra trazer aí um conforto. E eu sei que eles estão nessa situação também. Eles estão longe de todo mundo. Assim, o Felipe, ele tem o privilégio de ter uma família um pouco melhor de grana, então a mãe dele vai lá, faz a visita e tal. O Rafa não, o Rafa era do Capão, entendeu? Ele foi pra lá mesmo, arriscando tudo e deu certo. Ele foi um caso assim que deu muito certo. Então acho muito massa a iniciativa, acho que vai ser um sucesso absoluto, tenho certeza disso. Pra gente finalizar, eu queria que tu desse uma dica pra outras mães que estão no exterior, que estão lá criando os filhos, longe da família, longe dos amigos, como que elas encontrariam o equilíbrio entre a maternidade, a distância, a carreira, a vida pessoal. Cara, eu não sei se existe um equilíbrio, mas eu acho que o meu maior conselho, principalmente pras mães brasileiras que moram no exterior, é não se compara com o Brasil. Não olha pra aquela amiga que estudou com você e tem uma vida de um certo jeito e tal. Cara, foca na sua vida, foca no seu filho, no que você pode fazer pro seu filho, dentro das suas condições, dentro do que você pode. O tempo passa muito rápido. E a gente só vai ser memória pros nossos filhos no futuro. Então, toda vez que eu penso que tá um pouco difícil, eu falo, pô, só tá difícil porque eu sou uma boa mãe. Porque podia estar muito fácil, mas eu não seria uma boa mãe. Eu poderia deixar ele vendo TV o dia inteiro e dormir o dia inteiro. Mas isso você não faz, né? Então, não é nenhum conselho, é meio que assim, vive a sua maternidade do seu jeito. Eu acho que o ponto positivo de estar longe de todo mundo é literalmente não ouvir conselho de ninguém. Não tem aquela tia que vai falar que fez de um jeito, que fez de outro, que deveria ser feito. É sua bolha. Aproveita a sua bolha.
aproveita os momentos que só você tem com seu filho. A gente vai falar muito sobre o lado negativo de não ter rede de apoio, mas tem o lado positivo, né? De você viver o que você quer, a sua verdade, a sua prioridade, a sua rotina e ninguém interferir nisso. Isso também tem muito valor. Então, encontre o seu equilíbrio, né? Não posso nem falar que existe um equilíbrio, mas acho que cada pessoa tem um equilíbrio. E quando você pensar em desistir, só pensa que seus filhos precisam de você e tudo que você tá construindo é pra eles e vai ser muito bom no futuro olhar pra trás e falar, cara, eu consegui, sabe? Meus filhos estão bem, eu dei uma vida melhor pros meus filhos. O Adam nascer canadense, puta, é um presente pra ele, sabe? Ele nascer, ter o passaporte canadense, tem o francês e o brasileiro também, mas ele ter essa educação, o acesso à educação, acesso a isso tudo pra mim é um presente. Então qualquer perrengue que eu vou passar, sempre vai valer a pena. E parece muito papo de coaching, né? Não, vai e tal. Tem os perrengues, a gente falou muito sobre os perrengues, mas falando aqui de um lado positivo, cara, só curte essa jornada, né? Que não é fácil, mas que no futuro, com certeza, a gente olha pra trás e fala, nossa, eu fiz tudo que eu podia ter feito e dei uma vida maravilhosa e abri as portas, né? Igual você falou do seu amigo que teve o filho nos Estados Unidos, ele tem a cidadania americana, né? Cara, é um presente, né? Tipo, pra vida. Então, todo perrengue vale a pena, todo suor vale a pena, toda insegurança vale a pena pra ver que nossos filhos estão sendo criados dentro de uma cultura, educação muito boas. E no final, a gente tá tendo tempo também, que é uma coisa que eu também não teria em outro lugar. Então, acho que é isso. É curtir essa jornada muito louca do maternar sem rede de apoio, da forma que dá. Muito massa. Gi, muito obrigado pelo papo. Foi muito massa. Espero aí que você tenha curtido como eu curti. Espero que a galera aí também se identifique com o que a gente conversou aqui. E eu queria que você deixasse alguma rede social, alguma coisa, como que as pessoas fazem pra te encontrar ou como que fazem pra encontrar o podcast que vem aí, né? Ai, foi muito bom. Gostei muito de conversar. É muito, muito estranho estar do outro lado. Normalmente eu falo com as pessoas, mas não, foi muito legal e eu espero que tenha ajudado as pessoas a saber um pouquinho do lado de cá, de tirar um pouco do mito de que, não, tá lá e tá tudo muito certo, tá tudo muito bom. E tá tudo muito bom, mas nem sempre, né? Então, tirar um pouco esse mito. Mas tô sempre aberta a conversar com as pessoas. O meu Instagram pessoal é Gi Ferraz Borges, mas eu já criei as redes sociais do Colo de Longe, então é @Colo de Longe, pra quem já começar e quiser seguir o podcast. Mas não tem nada feito ainda, estamos no processo de criação, mas acho que vai ser bem legal pra quem, enfim, quiser participar, quiser ouvir mais histórias, outras mães também, porque essa é a minha realidade, né, dentro da minha bolha, mas acho que cada um tem a sua, países diferentes também influenciam nisso. E é isso, gente, quem quiser conversar mais, saber mais, estou aberta. É isso, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Terça-feira que vem a gente se encontra pra mais Devaneios Marsupiais. Se você gostou desse episódio, comenta aqui, fala um pouco da tua experiência de maternidade, deixa as 5 estrelinhas se tiver gostado de verdade e a gente se vê na terça-feira que vem. Um beijo!